Saravá, meus irmãos, que a luz de Oxalá envolva a mente, o coração e o espírito de cada um. Hoje vamos falar de uma expressão muito ouvida dentro do terreiro. Firma a cabeça, meu filho. Parece uma frase simples, quase um conselho rápido, mas dentro dela mora um fundamento profundo da Umbanda. Firmar a cabeça não é apenas ficar quieto, não é apenas fechar os olhos, não é apenas fazer força para incorporar. Firmar a cabeça é alinhar pensamento, sentimento, palavra e atitude com a espiritualidade superior. É colocar a própria consciência em posição de respeito diante do sagrado. Muita gente escuta essa orientação no terreiro e fica confusa. O Cambone erra uma entrega, firma a cabeça. O médium se distrai durante a gira, firma a cabeça. Alguém da assistência começa a sentir a energia chegando e se desequilibra, firma a cabeça. Um filho de fé se deixa levar pelo orgulho, pela vaidade, pela impaciência, firma a cabeça. E aí nasce a pergunta, afinal, o que estão me pedindo quando dizem isso? Estão pedindo presença, estão pedindo atenção espiritual, estão pedindo domínio de si. Estão pedindo que a cabeça deixe de ser morada da confusão e se torne ponto de luz, ponto de firmeza, ponto de ligação com o alto. Na Umbanda, a cabeça é coisa séria. A cabeça não é só pensamento. A cabeça é coroa, é ori, é campo de sintonia, é porta de ligação com o nosso anjo de guarda, com nossos orixás, com nossos guias e protetores. Uma cabeça agitada demais, tomada por raiva, medo, soberba, ansiedade e distração, fica como uma casa de portas abertas em noite de ventania. Entra poeira, entra ruído, entra influência que não presta. Mas uma cabeça firmada é como uma casa bem cuidada. Tem luz na entrada, tem vela acesa no altar, tem oração no ambiente, tem dono consciente zelando por ela. Firmar a cabeça é, antes de tudo, aprender a prestar atenção. Prestar atenção no ponto cantado, no toque do atabaque, na orientação da entidade, na energia que se aproxima, no silêncio que fala por dentro. Prestar atenção no que se sente, mas também no que se deve fazer com aquilo que se sente. Porque sentir energia não significa, necessariamente, incorporar. Sentir o guia perto não significa que é hora de dar passagem. Sentir arrepio, calor, choro, tremor ou emoção não significa perder o comando da própria consciência. O médium firme aprende a sentir sem se desesperar, aprende a obedecer sem se apagar, aprende a servir sem se exibir. E aqui está uma das grandes belezas da mediunidade bem conduzida. Quanto mais firme a cabeça, mais bonita se torna a manifestação espiritual. Não bonita no sentido de aparência, mas bonita no sentido de equilíbrio, de verdade, de caridade. O guia encontra um aparelho preparado. A entidade trabalha com mais liberdade. A consulta flui com mais firmeza. O passe chega com mais limpeza. A palavra vem com mais sabedoria. A energia não fica sendo interrompida por vaidade, dúvida, medo ou ansiedade do médium. Por isso se diz, aquele médium é firme. Não porque ele é duro, fechado ou insensível, mas porque ele é sustentado por fé, disciplina e entrega. Mas não se enganem, meus irmãos, firmeza de cabeça não nasce da noite para o dia. É exercício, é treino, é queda e levantamento, é oração constante, é reforma íntima, é vigiar o pensamento quando ninguém está olhando, é escolher o silêncio quando a língua quer ferir. É escolher a humildade quando o ego quer aparecer. É escolher a caridade quando a preguiça quer dominar. O terreiro ensina, mas a vida testa. A gira fortalece, mas o cotidiano revela. Não adianta cantar ponto com fervor e, ao sair do terreiro, alimentar fofoca, inveja, descontrole e orgulho. A cabeça se firma também fora da porteira. Uma cabeça firme começa pela simplicidade. Antes de querer grandes fenômenos espirituais, o filho de fé precisa aprender o básico, chegar no horário, respeitar a hierarquia da casa, ouvir mais do que falar, cumprir o que foi orientado, cuidar do próprio banho de ervas, quando indicado, manter sua vela de anjo de guarda com responsabilidade, não brincar com aquilo que é sagrado, não transformar mediunidade em espetáculo. Na Umbanda, a disciplina não existe para prender ninguém. Ela existe para proteger. A disciplina é cerca de luz em volta do campo mediúnico. Há filhos que desejam incorporar rapidamente, querem sentir força, querem receber nome de guia, querem ponto riscado, querem confirmação de tudo. Mas eu digo com carinho, primeiro, firme a cabeça. Antes de dar passagem para uma entidade, aprenda a dar passagem para a humildade. 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 Aprenda a dar passagem para a humildade.
humildade. Aprenda a dar passagem para a 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 humildade. Aprenda a dar. Antes de querer ouvir o mundo espiritual, aprenda a escutar uma orientação simples sem se ofender. Antes de buscar sinais grandiosos, aprenda a perceber quando seu pensamento está se desviando da luz. Mediunidade sem firmeza vira confusão. Sensibilidade sem disciplina vira desequilíbrio. Força espiritual sem caráter vira perigo. O filho de fé com a cabeça firmada começa a desenvolver algumas marcas muito claras. Ele respeita o sagrado. Ele entende que terreiro não é palco de disputa, nem lugar para alimentar vaidade. Ele sabe a hora e o local das coisas. Ele sente a presença espiritual sem precisar perder o eixo. Ele reconhece quando uma energia é boa, serena e elevada, e quando uma influência é pesada, confusa, perturbadora. Ele não se julga melhor que ninguém por trabalhar na corrente. Pelo contrário, quanto mais firme, mais humilde, quanto mais amparado, mais grato. Quanto mais usado pela espiritualidade, mais consciente de que é apenas instrumento. Também é importante compreender que firmeza de cabeça é proteção. O mundo invisível nos cerca o tempo todo. Há luz, mas também há sombra. Há guias de caridade, mas também há espíritos perturbados, obsessores, energias que buscam brecha em nossas fraquezas. A brecha pode ser a raiva que alimentamos, o vício que não combatemos, a mentira que justificamos, o orgulho que não largamos, a maledicência que chamamos de desabafo. Quando a cabeça enfraquece, o pensamento vira terreno vulnerável. Quando a cabeça se firma, a espiritualidade superior encontra guarda na porta. Por isso, quando se diz que a Umbanda é para os fortes, não se fala de força física nem de superioridade sobre ninguém. A Umbanda acolhe o cansado, o ferido, o doente da alma, o perdido, o humilde que chega buscando cura. Mas caminhar na Umbanda exige coragem. Coragem para mudar. Coragem para encarar as próprias sombras. Coragem para não desistir quando as demandas aparecem. Coragem para manter a fé quando a vida aperta. Coragem para servir mesmo sem aplauso. Coragem para continuar fazendo o bem quando o mal tenta cansar a nossa alma. Quem assume compromisso com a lei, com a luz e com a justiça espiritual precisa aprender a vigiar. Não com medo, mas com consciência. O medo enfraquece, a vigilância fortalece. O desespero abre porta, a oração sustenta, a vaidade derruba, a humildade levanta. O filho de Umbanda não está sozinho. Quando ele se dedica com sinceridade, quando trabalha com caridade, quando respeita seus guias, quando honra seus orixás, ele reúne ao seu redor forças de proteção. Mas essa proteção não dispensa responsabilidade. Guia ajuda, mas não vive por nós. Orixá sustenta, mas não faz a nossa reforma íntima no nosso lugar. Então, como firmar a cabeça na prática? Primeiro, ore. Ore com verdade, não apenas com palavras decoradas. Segundo, vigie seus pensamentos. Não aceite qualquer ideia que passa pela mente como se fosse sua verdade. Terceiro, cuide do corpo, porque médium cansado, intoxicado, desregrado e emocionalmente exausto fica mais vulnerável. Quarto, respeite os fundamentos da sua casa espiritual. Quinto, pratique a caridade, porque nada firma mais a cabeça do que servir sem esperar retorno. Sexto, mantenha a humildade diante dos mais velhos, dos guias e da própria caminhada. E sétimo, quando errar, corrija-se. Não se condene, mas também não se desculpe demais. Levante, aprenda e siga. Existe uma firmeza silenciosa que poucos percebem. É aquela do filho que chega ao terreiro com problema em casa, com dor no peito, com preocupação no trabalho, mas quando veste o branco, respira fundo e diz: "Hoje eu vim servir". Isso é firmeza. É aquela do Cambone que poderia reclamar, mas escolhe cuidar. É aquela do médium que poderia se exaltar, mas escolhe obedecer. É aquela da mãe pequena, do pai pequeno, do Ogã, da assistência, de cada coração que entende que a Umbanda não gira em torno do nosso ego. A Umbanda gira em torno da caridade, da cura, da fé e da transformação. E quando a cabeça está firme, a vida começa a mudar. Não porque os problemas desaparecem magicamente, mas porque a pessoa passa a atravessá-los com outro eixo. A ofensa já não derruba como antes. A demanda já não assusta como antes. A tristeza já não apaga a fé como antes. A intuição fica mais clara. O coração fica mais atento. A palavra fica mais responsável.
A presença dos guias se torna perceptível até fora do terreiro. Numa decisão evitada, numa proteção inesperada, numa calma que chega no meio da tempestade, num pensamento de luz que corta uma ideia ruim. Meus irmãos, a maior recompensa de firmar a cabeça não é parecer forte diante dos outros. A maior recompensa é sentir paz na própria consciência e alegria no serviço espiritual. É ver um irmão receber uma graça, uma família encontrar alívio, uma pessoa sair mais leve depois de uma consulta e saber que, mesmo como pequeno instrumento, a gente participou de uma obra maior. Isso dá sentido à caminhada, isso alimenta a alma. Isso mostra que cada esforço, cada renúncia, cada noite de gira, cada oração feita com fé, cada lágrima derramada no silêncio, tudo encontra lugar nas mãos de Deus. Por isso, firme a cabeça quando estiver no terreiro. Firme a cabeça quando estiver em casa. Firme a cabeça antes de responder uma provocação. Firme a cabeça quando a tristeza vier. Firme a cabeça quando a vaidade sussurrar. Firme a cabeça quando sentir a energia chegar. Firme a cabeça quando nada parecer acontecer, porque firmeza não é só para o momento da incorporação. Firmeza é postura de vida, é aliança com a luz, é dizer ao mundo espiritual: minha mente não é casa sem dono, minha coroa pertence ao sagrado, meu caminho está guardado pela fé. Que Oxalá clareie nossos pensamentos, que Ogum corte as demandas e abra nossos caminhos, que Xangô firme nossa justiça interior, que Iemanjá lave nossas emoções, que Oxum adoce nosso coração, que Ansan leve embora a confusão, que Oxóssi nos dê direção, que Obaluayê cure nossas feridas, que Nanã nos dê sabedoria, que Exu guarde nossas porteiras e que Pombagira nos ensine respeito, verdade e força diante da vida. Que nossos caboclos, pretos velhos, crianças, baianos, boiadeiros, marinheiros, ciganos e todos os trabalhadores da luz sustentem nossa caminhada. E que cada filho de fé possa repetir por dentro, com sinceridade: eu firmo minha cabeça na luz de Deus. Eu firmo meu pensamento na caridade. Eu firmo minha palavra na verdade. Eu firmo meu coração na humildade. Eu firmo meus passos no caminho dos orixás. Que nenhuma sombra tome o lugar da minha fé, que nenhum orgulho me afaste do bem, que nenhum medo me faça abandonar minha missão. Eu sou filho de Umbanda, eu sou instrumento da luz, eu sou guardado pelo sagrado. Saravá, meus irmãos, oremos, vigiemos e caminhemos firmes. Avante, filhos de Umbanda, Axé.